E no dia de hoje se completa uma década da tragédia que aconteceu em Mariana, no interior de Minas Gerais. Há 10 anos, a barragem de Fundão rompeu e a lama provocou um desastre que matou 19 pessoas e engoliu comunidades e plantações. Acompanhem com o Matheus Dias. 10 anos se passaram da tragédia de Mariana, mas a memória continua bem viva na mente dos moradores. Marino D'Angelo voltou a morar na fazenda em que perdeu tudo, reconstruída após o desastre, mas que mesmo uma década depois, as consequências são sentidas diariamente e o local ainda é considerado área de risco. Aqui ainda continua sendo área de risco, né? Tem sirene hoje, tem uma placa ali na beirada do asfalto que a partir do momento que você passou dessa placa para dentro, você está numa área de risco. Marino é um dos personagens de um documentário sobre o desastre feito pela TV Assembleia de Minas Gerais, que também ouviu Vilma Gonçalves, uma antiga moradora do subdistrito de Bento Rodrigues. Ela viu de perto o rompimento da barragem do Fundão, que matou 19 pessoas, deixou outras 600 desabrigadas e mais de 420 mil em desalento. Hoje a gente convive com misturas de raiva, de ansiedade, são doenças que apareceram, o uso de remédio a mais. E você vive com o seu pensamento, seu cérebro sempre questionando por que aconteceu. O dia era 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, controlada então pela Vale e pela BHP, causou a morte de 19 pessoas. Mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração varreram o que tinha pela frente. O acidente envolvendo a estrutura, a 35 quilômetros do município de Mariana, atingiu mais de 40 municípios e feriu o coração do Rio Doce. Comunidades inteiras foram tomadas pela lama, na maior tragédia ambiental do Brasil. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, avalia que há prejuízos causados pelo desastre que jamais serão recuperados. Você tem questões que são irreparáveis, como, por exemplo, como é que você vai precificar uma vida humana? Como é que você vai precificar uma poluição de 600 quilômetros de um rio, do qual depende comunidades para abastecimento, depende de famílias de pescadores para pesca artesanal, não é? Então, de qualquer forma, reparar um impacto ambiental dessa monta é praticamente impossível. Você pode fazer uma estimativa de bilhões, mas nunca vai ser, na realidade, uma reparação real do dano e do impacto. Pelos anos seguintes, a Samarco e as acionistas Vale e BHP fizeram um jogo de empurra-empurra. No ano passado, a mineradora e os demais réus foram absolvidos pela Justiça Federal por ausência de provas que estabelecem as responsabilidades. Como era esperado, o Ministério Público recorreu da decisão, mas o processo ainda se arrasta. Já as vítimas e familiares moveram uma ação em Londres contra a anglo-australiana BHP, mas a sentença ainda não foi proferida. Enquanto isso, as mineradoras e o poder público assinaram em 2024 um acordo para a reparação dos danos, no valor de 170 bilhões de reais. O governo federal, Minas Gerais e Espírito Santo pretendem investir em saneamento básico e projetos para as comunidades. Pouco mais de 3 anos depois, no dia 25 de janeiro de 2019, a tragédia se repetiu, dessa vez em Brumadinho, causando a morte de 270 pessoas. Carlos Bocuí diz que tragédias assim só podem ser evitadas com planejamento ambiental e controle constante das mineradoras que já existem. A questão é sempre você trabalhar a área ambiental de forma preventiva, não é? Dentro de uma política que seja adequada, voltada à sustentabilidade. Ao longo do dia, uma série de atos em Minas Gerais vai relembrar as vítimas do desastre, um dos maiores da história do Brasil. E com o objetivo de ressarcimento das vítimas, as manifestações com marchas e encontros por vários pontos de Belo Horizonte terão um lema: é tempo de avançar por reparação integral e soberania popular. O governo Lula, que participou do acordo junto ao STF e empresas para reparar milhares de vítimas e promete seguir atuando,
como explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que vai acompanhar as homenagens na capital mineira. O governo federal, sob a orientação do presidente Lula, conseguiu uma repactuação do acordo de reparação para as vítimas, chegou a 100 bilhões de reais, parte disso já está sendo feito, tem mais coisa para ser feito, né, de apoio social, econômico, de reparação ambiental àquela região. Então, a Secretaria-Geral também cuida da repactuação do Acordo de Mariana e vou estar lá na quarta-feira. Segundo a Samarco, até setembro, mais de 288 mil pessoas atingidas receberam 14 bilhões de reais em auxílios financeiros. Mas para muitos, nem todo o dinheiro do mundo fará a lembrança daquele dia ser esquecida. Hoje eu consigo falar, mas tem vezes também que é difícil para a gente falar, mas essa indignação continua.